Pessoal, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar aqui, para não tomar muito tempo de todo mundo, a gente começar na hora, né? A pontualidade faz parte da cultura do INSPER. Eu estou aqui com alguns professores, então essa é a turma de economia, né? Estou aqui com os professores Fernando, professor Ademar, professor Carlos Melo, se eu não me engano, professor Sérgio Martins e a professora Juliana, que parece que acabou de entrar. Luciana, posso só te interromper? O Sérgio não pôde participar, estou no lugar dele. É o Hugo. Tá bom, Tá? você tá com um ID falso aí, Mas né? o link foi o dele, foi o que me passaram, então. Então é o professor Hugo, que está no lugar do professor Sérgio, tá? Só para avisar eventualmente, né? A gente está fazendo um novo formato aqui pelo Zoom, então os participantes entram sem câmera e sem áudio, né? E aí acho que fizeram isso com a Juliana também, com o Hugo também. Então eles Não é entraram aí na pegadinha, turma não é dos alunos. pegadinha, não. Fala que não é pegadinha. Foi pegadinho para os professores, É. né? Mas enfim. Ju, já que você está aqui, você quer dar uma recepção aí Vamos lá. oficial? Obrigada, Lu. Obrigada pela ajuda. Pedi para Lu, mandei um WhatsApp, falei, Lu, vai me salvando aí, porque estavam com... a gente está com todas as sessões acontecendo, né? Então, são 6 sessões simultâneas, todos os cursos estão entrando nesse momento com os seus coordenadores e o time, né, de professores, alguns professores, então por isso que vira e mexe acontecem essas coisas, né? Então, nossa novidade nessa vida remota. Bom dia novamente, a gente já se encontrou agora há pouco no bate-papo de abertura, né, nas boas-vindas com o Marcos, o Guilherme e os demais coordenadores. Como eu já falei, mas nunca é demais repetir, eu sou a Juliana Inhas, sou coordenadora da graduação em Economia. Provavelmente vou ser professora de vocês, tomarem em algum momento, vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. Enquanto isso não é possível, a gente vai se falando por aqui. E eu estou aqui com um time super legal para conversar com a gente. Né? Daqui um pouco cada um vai se apresentar. Explicar um pouco só qual é a dinâmica desse nosso encontro. Vocês têm uma semana de boas-vindas que foi toda pensada para vocês, né? Então, uma semana que foi toda customizada, levando em consideração a estrutura do curso, os treinamentos nas ferramentas que vocês precisam conhecer para que lá no dia 22 vocês estejam prontinhos para começar as aulas. Algumas aulas magnas, a aula magna de economia é amanhã, às 10 horas da manhã, com a Betina Roxo e com o Otávio Portolano. Então, por favor, compareçam, vai ser muito legal. São 2 ex-alunos que vão contar para vocês como é que está o desafio no mercado de trabalho, como é que a formação em economia auxiliou eles nesse caminho. Então, fiquem à vontade, participem, quero muito ver vocês lá. Vocês também vão ter vários bate-papos com os professores do primeiro semestre, para conseguirem entender melhor qual é a dinâmica do primeiro semestre, como se organizar melhor, o que está por vir. Mas nesse momento em específico, a gente tem aqui, além de mim, mais 5 professores para a gente falar um pouco o que é ser um economista, né? A gente não está só com economistas aqui, mas está com professores que lidam, né, diariamente com a formação dos economistas. Então, nosso papo aqui, nesse momento, é para entender um pouco como que cada uma das áreas, cada uma das trilhas que a gente tem aqui na nossa formação, como que elas contribuem para a formação do economista, quais são os desafios que vocês vão ter daqui para frente, porque o mercado está mudando assim rapidamente, então a gente precisa estar sempre muito atualizado. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é ser um economista, quais são os desafios, o que vocês podem esperar daqui para frente e como é que cada área contribui para a formação e para o desenvolvimento das habilidades fundamentais para a nossa área. Então eu vou passar a palavra para os professores, só apresentando rapidamente. A gente tem o Fernando, professor de Fundamentos de Macro esse semestre, professor de pensamento, né, estava dando pensamento crítico até semestre passado, também é professor de História, Pensamento Econômico. Fernando é o nosso embaixador aqui no INSPER, ele fala do INSPER em Economia e Administração para o pessoal, né, que quer conhecer um pouco mais a estrutura da escola, então o Fê está aqui com a gente, muito obrigada, Fê. Ademar está com a gente também, professor de Finanças, líder da trilha de Finanças, professora Luciane Ung, que é professora de Microeconomia, de Direito, também vai agora mergulhar cada vez mais no Direito na escola, né, Lu? A Luciana ela é líder da trilha de Microeconomia, professor Carlos Melo,
que é nosso líder da trilha de Humanidades, também professor de Sociologia, Sociologia Econômica, e o Hugo, que está representando, que aparece como Sérgio Martins, hoje está sob a responsabilidade de falar para a gente um pouco sobre a trilha de métodos quantitativos, e aí aqui para vocês de econo, mais voltados, é óbvio, para a econometria e a utilização de Big Data para extrair informações, etc. E eu pego o chapéu também de líder da trilha, além da coordenação, líder da trilha de macroeconomia, para falar um pouco como é que isso vai contribuir na vida de vocês. Então, eu vou passar a palavra para vocês, pessoal, pedir para que vocês, óbvio, falem um pouco da formação, se apresentem agora de uma forma direita, né, para o pessoal, falem um pouco da formação de vocês, a atuação de vocês na escola, acho que é importante eles saberem quanto tempo vocês estão na escola, como é que vocês estão vendo essa evolução que a gente está tendo, não só no ensino da economia na escola, mas da carreira de um economista, né, dentro do mercado. Falar um pouquinho também dos desafios aí das áreas de vocês. Acho que a gente pode falar cada um 5, 6 minutinhos, e aí depois a gente vai abrindo para perguntas, conforme o pessoal vai mandando perguntas, a gente vai respondendo, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, eu vou separando as perguntas aqui para os professores, vou fazendo esse bate-bola, e aí também o que aparecer aí a gente vai respondendo, eu vou respondendo para vocês no chat, tá bom? Quem que começar? Quem se candidata? Melo, você, Melo, fale com os nossos queridos alunos. Bom, acho que bom dia a todos e a todas. Acho que o critério que você adotou é o do mais velho, né? Pelo menos, certamente, verdade, não, Melo. o que tá há mais tempo na escola, né? Já me apresentando, meu nome é Carlos Melo, sou professor de Sociologia e Política, e estou na escola agora, em maio, farão 22 anos. Estou na escola desde o princípio, desde o começo. Então, assim como poeta, eu posso dizer, meninos, eu vi. Eu vi esse processo todo se desenvolver, esse processo todo, a escola deixar de ser uma grande interrogação, na verdade, uma aposta que algumas poucas famílias fizeram, sobretudo em virtude do nome do nosso fundador, o Cláudio Haddad, que era uma figura que vinha do mercado financeiro, muito conhecida. Então, alguns pais que conheciam e acreditavam no Cláudio fizeram uma aposta que poderia ser desastrosa para a vida dos seus filhos, mas que depois de 22 anos a gente olha com orgulho e vê que deu certo. Eu além dessa minha durabilidade no INSPER, ou em virtude disso, eu também me transformei, fui transformado, né, pelo tempo e pela escola em embaixador alumni, né? Então eu tenho muito contato com ex-alunos, porque quase todos, né, pelo menos os mais antigos, passaram ali por mim, e nós tivemos um contato muito forte, sobretudo quando a escola era menor, né? E quero dizer para vocês que aluno não é para toda a vida, mas ex-aluno é, né? Então vocês serão, espero que no curto espaço de tempo, em 4 anos, vocês se transformem também em ex-alunos. Falando de uma forma geral ainda sobre a escola, quando se fala num curto espaço de tempo, vocês já devem ter ouvido falar que o INSPER é complicado, é difícil. Para você se formar em 4 anos, para você ter aula comigo, por exemplo, no semestre que vem, você tem que superar 2 questões importantes, né? Você tem que superar, vai ser meio tétrico aqui, vai ser meio... Né? Você tem que superar a paralisia infantil e a mortalidade infantil, né? A paralisia infantil é aquele sujeito que vai parando a cada semestre, vai fazendo de novo, vai fazendo de novo, vai fazendo de novo, e, portanto, vai levar muito tempo para se formar. Vai pegando DPs, DPzinhas e vai. E a mortalidade infantil é o cara que nem vai, né? O cara que já no primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, são complicadíssimos, o cara já para ali, já é jubilado ou desiste. Isso não, quero dizer para vocês com muita franqueza que isso não é incomum. Isso não se dá a miúde, não se dá com todo mundo, não é uma coisa do outro mundo, mas não é incomum.
E como que a gente faz para superar essa paralisia infantil, essa mortalidade infantil? Muito simples, é só não ser infantil. Tá? Bem-vindos à universidade, vocês agora são adultos, e serão tratados como adultos, não serão tratados como crianças. Aquela história da minha escola, lá que você começou lá na pré-escola, no parque, e ficou durante o tempo todo, Fundamental 1, Fundamental 2, depois ensino médio, já era. Professores são professores que estarão próximos de vocês, são professores que estarão dando apoio a vocês, mas são professores exigentes, professores que cobrarão e cobrarão pesado de vocês, porque é o nosso compromisso com vocês, com as suas famílias e com o mercado, é entregar um bom profissional. Um bom profissional que seja útil para o mercado, que seja útil para vocês, para o futuro de vocês e que seja útil para o país. O INSPER é uma escola privada, mas de natureza, de espírito público. A nossa pretensão é contribuir com o país, é contribuir com o mundo. Então, nós temos forte determinação em formar cidadãos e dirigentes, líderes que sejam de fato relevantes, que façam diferença. Esse é o nosso princípio. Juliana, você vai me desculpar, porque até agora eu falei muito da escola, falei que eu sou velho e tudo mais, mas não falei da trilha. Vou começar a falar agora, tá bom? Mas aí eu quero só fazer um comentário. Você falou que eu te escolhi porque você era mais velho? Não. É porque a gente precisa de alguém como você que empolgue os nossos alunos com essa fala de que, olha, começou a vida de adulto aqui dentro. Então, Mel, é Verdade. isso aí, não é? É verdade. Verdade. Não tem jeito, não tem jeito. E quero dizer para vocês que o que eu falo para vocês, eu falo para o meu filho de 15 anos, e quando ele estiver na situação de vocês, será do mesmo jeito, tá bom? Manda ver Bom, da mas trilha, vamos Mel. lá. Bom, eu sou professor de Sociologia e Política, sou coordenador da trilha de Humanidades. Vocês, no primeiro semestre, vocês terão algo que é muito importante para a gente, porque a gente tem como objetivo de aprendizado o pensamento crítico. Que é o seguinte, vocês não podem simplesmente pegar uma bobagem qualquer por aí, um senso comum, um clichê, uma fake news, e engolindo aquele negócio como se fosse salgadinho de supermercado, entendeu? A gente quer gente com gosto mais refinado, com maior capacidade crítica, com maior capacidade de perceber o que é bullshit, o que é bobagem, e o que é conhecimento, o que é sério. A escola serve para transmitir conhecimento. Meus caros, quero dizer para vocês, minhas caras, quero dizer para vocês que, com todo o respeito que nós temos e teremos por vocês, a opinião de vocês não interessa nesse momento. O que interessa nesse momento é o conhecimento que vocês vão adquirir. Vocês serão julgados pelo conhecimento que vocês adquirirão. Então, pensamento crítico, visão sistêmica, comunicação e expressão são os objetivos que nós vamos perseguir ao longo da trilha, com pensamento crítico e ética no primeiro semestre, com sociologia e política no segundo semestre, com história no terceiro semestre, com história do pensamento econômico no quarto semestre, e depois, no quinto e sexto, com História Econômica do Brasil 1 e História Econômica do Brasil 2. Né? E também algumas eletivas que podem ser propostas. Né? Então, isso é fundamental. Alguns de vocês vão dizer, mas sociologia, tá, pô, esquece, velho. Presta atenção. Né? É sério. Aquela história de que você foi bem preparado para fazer redação de vestibular e basta pegar uma matéria de humanas e fazer uma boa redação, não vai dormir com essa ilusão, porque você vai acordar mijado, velho. Entendeu? Não vai dar certo. Né? Não basta saber escrever, tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento, vai precisar ler. Pô, mas para que isso? Isso é importante? Bom, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estou há muito tempo no INSPER, como eu falei. Volta e meia, eu convido alguns amigos meus, porque, como dizem meus alunos, além de dar aula, eu também trabalho. Eu sou consultor para uma série de empresas e eu palestro no Brasil todo, para empresas do Brasil e de fora, tentando explicar o Brasil. Tentando explicar por que
que a gente não se desenvolve? Por que o nosso desenvolvimento econômico é pífio há anos? Por que a gente perde décadas? A miúde, nós perdemos décadas sem se desenvolver. Não é? A Luciana, o Fernando, podem falar sobre isso depois. São motivos, são questões só econômicas, microeconômicas? A Juliana também pode ajudar. Não! São questões institucionais, são questões culturais, são questões da nossa vida. Isso é importante. Então, presta atenção. Se você não souber matemática, estatística, finanças, etc., tal, o Hugo está aqui me ouvindo com atenção, o Ademar também, quero dizer para você, se você não souber isso, você não entra no mercado de trabalho. Mas se você souber só isso, você nunca vai sentar numa mesa de decisão. Você precisa saber tudo, tudo. Nenhuma matéria aqui é mais importante que a outra. O conjunto é fundamental. O conjunto, presta atenção, vou repetir, o conjunto é fundamental. O conjunto. O Oscar Wilde, isso eu aprendi com um ex-professor do INSPER, um grande amigo, que volta e meia vocês vão ter contato com ele, o Eduardo Gianetti da Fonseca. Ele dizia que o Oscar Wilde dizia que há dois tipos de... que há uma diferença entre o imbecil e o cretino, colocando nesses termos. O imbecil é o que sabe o valor de tudo, mas não sabe o preço de nada. E o cretino é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Então, quando você vê macro, micro, estatística, finanças, humanidades, o que nós queremos? Nós queremos que vocês saibam preço e valor. Preço e valor. Vocês saibam que para conquistar as coisas é preciso saber o preço. Mas que as coisas têm valor. Elas não têm só preço. Então, esse é o sentido básico de uma educação integrada, onde você tem várias trilhas. Ah, mas eu sou melhor em humanidades, eu não gosto de matemática. Cara, vai ter que gostar. Ah, mas eu sou melhor em matemática, eu nunca fui bom em humanidades. Vai ter que ser. E você vai ter bons professores para te ajudar. Uma coisa que se percebe no INSPER, e eu posso falar pelo tempo que eu estou, é que não interessa muito para a gente como você chegou até nós. Você chegou, passou um vestibular, ótimo, bacana. Ah, mas eu tenho uma dificuldade em humanidades. Tá bom, vamos. O que interessa para a gente não é como você chegou, é como você vai sair. É o quanto que a gente conseguir agregar valor de todos os nossos conhecimentos, de todas as nossas vivências, de todas as nossas dúvidas e preocupações com o mundo a você. Que tipo de economista você vai ser? Essa é a nossa questão. Então, humanidades é importante por causa disso. Conhecer história é importante por causa disso. Saber das instituições no Brasil e no mundo é importante por causa disso. Essas são as nossas questões. Então, é isso. Não espero que vocês tenham acreditado nem compreendido isso tudo hoje, porque vocês estão ansiosos, agitados, etc. Estão ainda tentando descobrir quem é que vai estudar com você, se você conhece alguém, aquela coisa toda. Tá bom, quero dizer para você que a dureza de que vos falo será conhecida dia após dia. Será difícil. Será difícil. E você vai saber. Aos poucos você vai saber. O caminho se faz andando. Então, boa sorte a todos vocês. Espero que a experiência de vocês no INSPER seja a melhor possível por vocês, pela escola e porque o país precisa. O país precisa de gente séria, com qualidade, gente que se aprofunde no conhecimento, na ciência e que acredite no futuro. E que acredite na capacidade dos homens de se entender, dos homens e das mulheres de se entenderem. Tá bom? Boa sorte a todos vocês. Estaremos juntos pessoalmente no semestre que vem. Espero que seja pessoalmente, né? Mas estaremos juntos em Sociologia Política no semestre que vem. Nesse semestre, vocês vão estar com os professores Pensamento Crítico e Ética, o professor Fernando Schiller
e com o professor Leandro Constantino. Tá bom? Boa sorte a todos e a todas, e a gente se vê por aí. Obrigado, gente. Obrigado, Juliana e colegas. Obrigada, Melo, obrigada. Pessoal, complementando só uma coisa que o Melo falou, como é importante, né, Melo, a gente desenvolver esse pensamento crítico, né, não ficar acreditando tudo que a gente vê hoje. A gente vive uma era, né, em que a informação flui muito fácil, né, e não só a informação como a desinformação, né, então a trilha de humanidades, ela é fundamental porque, como o Melo deixou muito claro, a gente desenvolve, entre outras habilidades, e não só o pensamento crítico, né, Melo, como é importante desenvolver capacidade de comunicação oral, comunicação escrita, que são habilidades também muito presentes na trilha de A humanidades. visão sistêmica, né, Juliana? Compreender o mundo, né? Compreender o mundo. Que a gente não está numa bolha, a gente não vive numa bolha, né? Saber fazer leitura de contexto é fundamental. Isso vai ser fundamental para todas as disciplinas, né? Como o Melo falou. E porque, afinal de contas, a gente não consegue crescer, não consegue distribuir há tantos anos, né? Pois é, né? E como vocês que estão entrando agora podem ajudar não só esse país, mas esse mundo a ser um mundo diferente, né? Então, assim, é isso que a gente quer, né? Eu lembro, é interessante, né, que eu lembro de um momento INSPER, o último momento INSPER, e eu lembro que um pai de um candidato me falou assim, eu vejo a vontade que vocês têm de fazer com que esses alunos contribuam para as grandes mudanças do mundo. É isso que a gente quer. Né? É tudo muito pensado para que vocês desenvolvam as habilidades necessárias e que a gente acompanhe vocês nesse caminho para que a gente consiga, de fato, fazer um mundo melhor, fazer um Brasil melhor. Às vezes a gente não vai conseguir ter o impacto que a gente sonha, mas se a gente conseguir mudar a vida da área onde a gente está, do núcleo que a gente já está fazendo uma grande contribuição. Né? Mas para isso não adianta saber só humanidades, não adianta saber só macro, não adianta saber só micro, a gente tem que juntar métodos quantitativos, finanças, humanidades, a teoria econômica, para a gente conseguir prosseguir, né? Caso contrário, a gente pode ficar muito bom numa coisa, mas para ser completo, vai ficar faltando outra. Vou passar o papo para alguém de mais quanti. Melo falou um pouco mais de humanidades, então, Ademar, fala com a gente agora, finanças, pode ser? Vamos lá, então. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. E bem-vindos, né, aos novos alunos aí da turma de economia. Meu nome é Ademar, eu sou o líder da trilha de finanças na graduação. Essa trilha aqui é uma trilha de muito interesse aí de vários alunos, né? Já comecei a puxar a sardinha aqui, viu, Juliana? E demais colegas aí, cada um puxa para o seu lado. Mas finanças é uma área, aí, uma trilha que os alunos revelam muito interesse ao longo dos semestres. E talvez até uma parte disso aí tenha reflexo no mercado, porque o aluno do INSPER, ele é reconhecido como um aluno bem preparado aí na área de finanças pelo mercado, né? O corpo docente, né, do qual eu faço parte, ele é um corpo docente que não é só, não tem ninguém ali que é puro sangue teoria ou puro sangue mercado, experiência profissional. Todos ali, inclusive eu, têm experiência dos dois lados, né? Todos têm formação acadêmica, importante na área de economia, em finanças, administração, e também já trabalharam ou ainda trabalham no dia a dia aí do mercado. O fio da meada do curso, né, da trilha, perdão, de finanças aqui no INSPER, ele é feito através das finanças corporativas, né? Então, por finanças corporativas, eu quero dizer aqui a avaliação de projetos, né, avaliação de empresas, tomada de decisão de financiamento, e esse fio da meada, ele se inicia com o curso de contabilidade, né? Contabilidade é o insumo aí das disciplinas de finanças, onde você transforma informações contábeis, que podem estar sujeitas aí a questões legais, mas que às vezes não refletem de fato uma informação de valor, uma questão de riqueza, de criação, destruição de valor, que é o que a gente se preocupa na área de finanças, né? A gente está preocupado com fluxos financeiros e não verdadeiros, vamos dizer assim, do valor real das coisas e não o que o contador está te dizendo. Então, mas o curso tem que começar com contabilidade e ele começa em contabilidade no segundo semestre
Depois, vocês, do curso de contabilidade, vocês têm uma sequência de mais 3 semestres, onde a gente desenvolve mais essa parte de finanças corporativas. A gente, por falar de finanças corporativas, acaba passando por temas aí correlatos, como investimentos financeiros, né, e derivativos, pensando na questão de gestão de risco, né, financeiro de uma empresa. E então vocês têm aí turma de economia, né, vocês têm vários semestres aqui para lidar com finanças. E isso, eu vou ressaltar aqui, é uma característica do INSPER, tá? Não é comum em outros cursos de economia, de outras faculdades, vocês terem tanta carga em finanças como vocês têm aqui aqui no INSPER, tá? Então, entendo isso como um diferencial, uma coisa bacana e os alunos gostam. De novo, puxando um pouquinho a sardinha para o lado de finanças, mas é uma coisa que eles reconhecem que é interessante. Muitos alunos de economia acabam tendo interesse em trabalhar na área de finanças e ficam gratos ao INSPER por dar essa ênfase tão grande aí na trilha obrigatória. Os cursos, inclusive, que vocês terão de finanças, eles são comuns, tanto a administração como a economia, tá? As turmas se dividem, né, a partir do 4º semestre, mas ainda assim, às vezes são mais de um professor que está dando a mesma disciplina, mas a matéria é a mesma, as avaliações são as mesmas, a cobrança é a mesma. Tá? Com relação ao ensino, vocês naturalmente vão ter uma carga teórica importante, né, em relação a finanças, mas também importante destacar aqui que vocês vão ter muitos trabalhos práticos, tá? E isso não é uma característica só da área de finanças, mas é uma coisa institucional, é do INSPER isso, tá? Vocês vão ter que trabalhar muito com dados, e para lidar com os dados, vocês vão ter que lidar com computação. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, programação, computação, para quem lida com finanças, era aprender VBA, mexer no Excel, né? Não é mais suficiente, tá? E o INSPER está, né, no mercado, e isso também veio para dentro da escola, e a escola está se adaptando, está se modernizando nesse sentido. Então, por exemplo, para lidar com dados, vocês vão ter que fazer programação, por exemplo, em Python, mas não é só essa linguagem, é uma das linguagens possíveis que vocês podem utilizar para poder lidar com isso. Então, a escola vai, né, é uma coisa institucional, e a trilha de finanças também vai dar esse reforço com vocês, dessa importância e fazer com que vocês trabalhem com dados e programação. A nossa trilha, né, a trilha de finanças, também tem uma integração importante aí com outras trilhas, né? Então, vocês vão tem dias em que vocês terão aulas que parecerão aulas de econometria, outros dias que parecerão aulas de microeconomia. Estou dando exemplos aqui, tá? Mas tem muita ligação com outras disciplinas. Então, finanças também tem bastante. Direito, por exemplo, você pensa lá em forma de financiamento, tem que lidar lá com escrituras de debêntures, de emissões de ações. Você tem muita interligação, tá, de finanças com outras disciplinas. E a gente tenta explorar isso dentro aí das possibilidades ao longo do curso. Também, posso fazer uma pergunta, Ademar, rapidinho? Claro, tirar pode, uma Juliana. dúvida que talvez possa ser deles. Quais são as habilidades que a gente está desenvolvendo em finanças, né? Porque às vezes o pessoal ouve aí e acha que finanças é só a conta, né? Que é só pegar e ficar fazendo conta, derivando modelinho financeiro. Quais são as outras habilidades que eles vão desenvolver na trilha de finanças? Aqui a gente, óbvio, né, tá falando das obrigatórias, né, pessoal? Vocês vão ter a mesma quantidade do pessoal de ADM, né? Então, essas 4 disciplinas obrigatórias, começa com contabilidade financeira, finanças 1, 2 e 3, mas vocês têm um outro mundo, como a Ademar já comentou, de eletivas que podem ser complementadas. Mas o que a gente está desenvolvendo basicamente para eles, Ademar? Quais são as habilidades que eles saem? Habilidades essas que eu vou comentar aqui, mas que elas são, na verdade, exploradas e avaliadas, inclusive, nas nossas provas, tá? Tem muita gente que acha, por exemplo, assim, que finanças, você vai com uma planilha de Excel, com contas e fórmulas programadas, e você vai conseguir fazer as contas, né? Qual que é o preço de alguma coisa, pegando uma coisa que o Melo falou, qual que é o preço de um título? Eu faço uma continha. Gente, não é isso. Vocês não vão ter valor para o mercado por saber fazer contas. As contas, na verdade, geralmente elas já estão programadas. O que precisa saber é quando é que usa, às vezes, uma conta ou o que significa o resultado dessa conta. Então, vocês vão ver aí, vocês
sendo testados o seu senso crítico. Por exemplo, a gente vai exemplinhos de pergunta que a gente testa vocês, né? Olha, o seu chefe falou tal coisa. Você concorda ou discorda do seu chefe? E nessa afirmação do chefe tem algum raciocínio por trás ali envolvendo finanças, mas que você vai ter que avaliar e saber se está certo ou se está errado e saber argumentar, né? Você tem que saber argumentar e colocar o seu ponto de vista. A gente está muito longe e já passou-se o tempo em que as pessoas eram contratadas para fazer contas, tá? Agora você tem que saber explicar o porquê e entender o motivo disso. Eu podia dar alguns exemplos, mas aí envolvem exemplos de finanças que vocês vão acabar estudando, tá? Mais adiante. Mas a gente vai estar cobrando vocês nesse sentido de senso crítico. Assim, a gente não está treinando vocês para fazer conta. Tem que saber fazer a conta? Tem, mas não é isso que te garante um emprego, não é isso que te dá uma habilidade aí que o mercado está interessado. A gente está querendo colocar gente que saiba interpretar o que está fazendo e consiga ter crítica com relação tanto ao que faz e também em relação ao que os outros fazem, tá? Olha, tem muitos exemplos aí que a gente traz para a sala de aula, inclusive de gente aí que até famosa no mercado, que fala algumas coisas e a gente, né, se você parar para pensar, você vai ver que a pessoa está fazendo uma conta e não está processando a informação da maneira adequada. A gente vai cobrar vocês nesse sentido, tá? E a Ju fez uma ligação importante aqui, que eu ia só finalizar meus 5 minutos, já se passaram mais de 5. Desculpa por isso. Com relação a eletivas, tá? Porque eu falei das obrigatórias que vão até o 5º semestre, mas depois vocês têm várias eletivas, onde vocês podem se aprofundar, inclusive, por exemplo, com o tema de evaluation, de avaliação de empresas e projetos, com relação a private equity, tem vários temas em disciplinas, tanto em português como em inglês, enfim, assim, tem muita coisa para vocês poderem se aprofundar, gestão de risco, que não vai ter dado tempo de falar tudo isso na trilha obrigatória, mas vocês conseguem se aprofundar. Aliás, em particular, a finanças é uma das trilhas, talvez a que mais ofereça eletivas, né? Aqui no INSPER. Isso muda de tempos em tempos, mas atualmente tem muita possibilidade. Então, é difícil você fazer o curso de finanças e, assim, não gostar de nada é impossível, mas você às vezes vai ficar na dúvida de tantas opções que vocês podem ter aqui para poder explorar um pouquinho mais a fundo o conhecimento, e o INSPER proporciona isso para vocês através também dessas eletivas. E além das eletivas, última coisa, para não esquecer, o INSPER tem muitas entidades, tá? De estudantis em várias frentes, em várias, né, disciplinas, inclusive em finanças. Tem bastante coisa em finanças. Aliás, assim, eu mesmo já perdi a conta de quantas entidades estudantis tem na área de finanças. Eu estava associado a uma delas para poder, né, ajudando os alunos lá, né, dando suporte, apoio lá para as atividades deles, que é o Núcleo de Finanças e Risco, mas tem várias outras aí, uma outra famosa aqui no INSPER é o WinFinance, mas tem várias outras, tá? E a gente estimula que os alunos participem dessas entidades, porque as entidades também são uma oportunidade de fazer a ponte entre teoria e prática. Os alunos batem na porta aí de instituições financeiras lá para poder fazer algum tipo de convênio, algum tipo de, né, de interação com essas Quantos palestrantes também não vêm, né, Ademar? A gente recebe muita gente aqui, né? E aí aqui através dos alunos, através dos alunos, isso mesmo. A gente não tem, dificilmente a gente vai atrás, né, de um palestrante, porque geralmente as entidades fazem esse papel de fazer a ponte com a galera que está da porta para fora. Então a gente de fato recebe, é uma vida muito dinâmica aqui. Vocês vão perceber que todo dia é um dia diferente, é uma vida de fato muito dinâmica. Eu já vou pegar um gancho da Ademar só para fazer um comentário, né? Ademar, a gente forma para mercado financeiro? Assim, o INSPER é uma escola para formar para mercado financeiro? Tem um exemplo que eu dou, eu já vou começar a adiantar algumas coisas que vocês vão acabar vendo isso ao longo da trilha de finanças. Eu vou dar um exemplo, tá? Ligado ao que a Juliana já puxou aqui. Pô, a gente só prepara para o mercado financeiro? Olha só, um exemplo, tá? Eu quero trabalhar no RH de uma empresa, nem chama mais RH, né? Agora é pessoas. Eu não sei se já mudou o nome, era de pessoas. Eu quero trabalhar na área de pessoas. Uma das responsabilidades da área de pessoas é cuidar de remuneração, né? Dar incentivo lá para que as pessoas, né, façam suas atividades através de uma compensação monetária. Então eu não preciso saber finanças, né? Eu não preciso de uma preparação, né, de finanças. E finanças te ajuda a pensar sobre essa parte de remuneração. Vocês vão ver lá, né, um raciocínio, teorias, né, e práticas associadas a esse assunto que mostram que você, eu quero trabalhar numa área de, né, lidar com pessoas e não precisaria saber tanto finanças. Isso é uma coisa. Outra coisa também é que, às vezes,
até pelo interesse dos alunos aqui, acho que é muito isso o ponto que a Juliana também está puxando aí para poder fazer essa pergunta, é que o próprio INSPER, ele é muito visto pelo mercado como alunos bem preparados na área de finanças e acabam, às vezes, meio que misturando essas duas coisas, como se o INSPER só preparasse para a área de finanças. Então, apesar de eu puxar a sardinha para o meu lado aqui da área de finanças, saiba que tem área de macroeconomia, área de microeconomia, humanidades, econometria, enfim, que vocês também vão ter bastante oportunidade de se aprofundar e serem reconhecidos por uma boa formação nessas áreas, tá? Mas, de novo, eu puxo sempre, cada um puxa para o seu lado, eu estou puxando um pouquinho para a área de finanças aqui, né? Ótimo, obrigada, Ademar, muito obrigada. Acho que ficou bem claro, né, pessoal, o quão é importante essa interdisciplinariedade, né? Porque o Ademar falou bastante, inclusive, de vários tópicos que não são só finanças, né? Ele começou falando que muitas vezes vocês vão estar na aula de finanças achando que, na verdade, quem está lá é o Hugo e não o Ademar, né? Então, vai ser importantíssima essa interdisciplinariedade, né? E uma das interfaces tão fortes que a gente tem, acho que tanto de métodos quantitativos, que daqui a pouco o Hugo fala, quanto finanças, quanto humanidades, macro, e acho que outras tantas frentes, como políticas públicas, que é uma trilha específica, ciência dos dados, etc., é a parte de teoria econômica. Então, eu vou pedir para a Lu falar agora com vocês, falar um pouco de micro, acho que não só de micro, Lu, mas também lá na frente, direito e tudo que vem aí. Não vou conseguir falar só de micro. Eu sei que não. Então, manda ver, Lu, agora é com vocês. Deixa eu só fazer, só antes de você falar, Lu, só um pequeno, dois comentáriozinhos. Primeiro, a gente tentou colocar vocês para participar ativamente aqui da nossa reunião, inclusive com vocês com câmera aberta, áudio aberto, mas como a gente está com uma sala numerosa, são mais de 100 pessoas, a gente não consegue fazer isso, tá? É por isso que a gente programou aquelas sessões menores. Então, vocês acho que vão ter 11 sessões ao longo dessa semana inteira. Nas 11 sessões, praticamente eu vou estar em todas. As que eu não tiver, a Flávia, acho que uma ou duas que eu não vou conseguir por conta de aula, a Flávia vai estar. Mas os professores vão estar lá se revisando, o pessoal do primeiro semestre. Eu estou vendo gente perguntando, já estão interessados em saber se vocês estarão no primeiro semestre, né? Acho que a única que estreia com vocês já no primeiro semestre é a Lu, em micro. Mas vocês vão ter o espaço para conhecer os professores do primeiro semestre, para falar, para tirar mais dúvidas. Então, a gente já começa essas sessões hoje. Se alguém teve algum problema para se inscrever, por favor, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato comigo ou pode ligar para aquele número lá que a gente mostrou lá do 4504-2400, que é o número da nossa central, ou entra lá no link da Semana de Boas-Vindas, manda um e-mail dizendo que não conseguiu, que o pessoal vai dar um jeito para colocar vocês em algum horário para vocês conseguirem conversar com o pessoal, tá bom? Vai lá, Lu, contigo. Bom dia de novo, pessoal. Bom, começar um pouquinho, a gente não consegue não falar sobre isso, né? Eu estou na escola há pouco tempo também, que nem o Melo, 18 anos e meio. Faço parte daqueles professores que já têm mais tempo de vida no INSPER do que muitos de vocês têm de tempo de vida mesmo, né? E a gente não consegue, assim, não se emocionar, na verdade, né? Porque, de fato, a nossa escola começou de um sonho de uma pessoa, né? Muito claramente. E aí, agora que os nossos colegas administradores não estão aqui, eu posso falar, né? Então, ele é um economista, né? E o Cláudio tinha uma visão muito clara do que ele queria do ensino, da economia e da administração, né, no Brasil, e colocou isso para a nossa instituição. Eu estou falando isso até para dar um pouco de contexto da responsabilidade que vocês têm. Porque se o sonho vai dar certo ou não, e esse sonho depois ser compartilhado por diversos de nós, certamente todos os professores de hoje também, mas acho que mais nós que estamos acompanhando, desde quando a gente tinha insegurança, em que a gente falava o que era o IBMEC, o que era o INSPER, e as pessoas não sabiam o que era, né? Nós todos abraçamos e adotamos esse sonho. Só que para esse sonho dar certo, não adianta só os professores estarem empolgados. Os alunos e as alunas precisam também fazer parte desse sonho e precisam fazer a sua parte. Porque há muitos anos atrás, quando a escola estava começando, um professor, logicamente que eu não vou dizer quem que é, chegou e falou, não interessa, né? Na época era IBMEC São Paulo, né? Para quem não conhece essa história, mas a gente chamava IBMEC. Então, não interessa, o IBMEC vai ser bom, né? Enquanto tiver professores bons, não interessa a qualidade dos alunos. Eu fiquei chocada com aquilo, eu falei para ele que ele estava completamente errado. E certamente ninguém, né, compartilhava dessa mesma ideia
Tanto é que, né, a pessoa logo mudou. Mas, enfim, a questão é a seguinte, para que o INSPER se torne realmente um sonho realizado de gerar uma contribuição para a sociedade, vocês precisam fazer parte, não são somente nós, professores e colaboradores, né? Porque são vocês que vão perpetuar, vocês que vão estar, né, daqui a alguns anos na sociedade, fazendo a diferença. Então, é preciso que desde hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, que vocês estão oficialmente entrando na faculdade, vocês comecem, né, a assumir a sua responsabilidade de fazer parte dessa comunidade, né? Já foi falado um pouco aqui, mas vocês vão perceber isso no dia a dia. A gente tem um lema também muito legal, adotado por uma ex-diretora nossa. As coisas aqui no INSPER, elas são hard, elas são muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, elas também são fun, né? Então, a vida tem que ser assim, certo? Tem que ser com muito trabalho, muito suor, mas também com muitos sorrisos, muitas alegrias, né? Esse é o nosso lema. Esse é o lema que vocês deveriam adotar, que vocês vão ser meio que convidados a adotar ao longo dos 4 anos que vocês ficarem na faculdade. Vão ter momentos que vocês vão querer desistir. Todo mundo vai ter um momento em que vai querer desistir de tudo. Mas vai chegar uma hora em que vocês vão ver que vai valer a pena, que tudo valeu a pena, e dali a 4 anos, 5 anos, se você fizer uma dupla titulação, né, você vai ver que valeu a pena. Então, é muito importante. Eu quero retomar a excelente analogia nova que o Carlos Mello utilizou da paralisia infantil, né, e da mortalidade infantil. Não sejam vítimas, né, nem de uma e nem de outra. Cumpram com seu papel desde o começo, pedindo apoio. E isso que eu gostaria de reforçar, talvez, nessa primeira semana de aulas. Eu não vou dar muito detalhe, a gente ainda vai ter várias sessões, justamente porque eu estou dando aula no primeiro semestre, então a gente vai ter várias sessões de boas-vindas para a gente falar detalhes do curso, das aulas. O objetivo da conversa aqui hoje, né, nessa hora, não é esse, não é entrar nos detalhes das disciplinas, tá? Mas é para dar, né, uma visão integrada do que é o nosso curso. Eu quero dizer que o fato de cada um dos professores aqui representarem trilhas diferentes já é um grande diferencial do INSPER, né? O INSPER separa os professores, né, para a gente se organizar melhor, para a gente se conhecer, se falar, se organizar melhor no trabalho, exatamente com essas trilhas. E a gente está o tempo todo trabalhando com as trilhas. O Ademar falou, né, que em finanças vão ter momentos que vão ter aulas de micro, vão ter aulas de direito, vão ter aula de estatísticas, a mesma coisa na microeconomia, tá? Vai ter momentos em que vocês vão estar trabalhando com macro, vão estar trabalhando com cálculo, né? A gente vai precisar muito do cálculo, vão aprender desde o começo, no primeiro semestre, o trabalho de microeconomia da APS é um trabalho, na verdade, de estatística, né? Da trilha do Hugo, né? Então, a ideia é que um economista bem formado tem que ter uma formação completa, né? Então, você não precisa amar tudo, tá? Quem ficou assustado aí com a fala do Melo, não se preocupe. Ou com a fala do Ademar, que só falou de finanças, né? Então, quem não gostar, eventualmente, nem de humanidades e nem de finanças ou de métodos quantitativos, vocês não precisam amar, mas vocês vão precisar trabalhar bem com isso. Como tudo na vida, né? Eu tenho que trabalhar com coisa que eu não gosto, essa semana mesmo, trabalhando com uma coisa que eu odeio, né? Tem que trabalhar, a gente tem que ser Luciana, bom não precisa amar, mas vai ter que namorar um pouquinho. Vai ter que namorar, deve ter pelo menos uma ficada para um semestre aí, né, Melo? Mas, enfim, é muito verdade isso, né? Tem que saber lidar com todas essas questões para a formação de um profissional completo, um economista, né, completo, tá? Eu vou deixar depois, assim, eu sou um exemplo de que eu cruzei a ponte, né? Então, basicamente, hoje o economista é um profissional muito interdisciplinar, seja uma pessoa muito lidada com questões de política, seja lidado muito com questões de finanças. Eu estou muito no mundo do direito, sou uma microeconomista que estuda o direito, né? E aí a gente tem também, né? O Fernando Ribeiro é o cara assim mais versátil, o economista mais versátil que eu conheço, né? Tem formação em sociologia, fala de pensamento crítico, fala de macro, né? Então, esse é um perfil de um profissional, né, da economia hoje em dia. A gente precisa ser versátil, a gente precisa saber dialogar com outras áreas, né, entender, falar minimamente, tá? E a nossa trilha de microeconomia, ela vai acompanhar vocês, né, desde o primeiro semestre até o último. Com exceção aí, talvez, do segundo semestre, a gente não vai ter nenhuma disciplina específica, tá?
Mas eu vou deixar isso para depois, né? Depois vocês vão ver na grade, tem várias disciplinas de microeconomia. Nas primeiras aulas de microeconomia, a gente vai estar falando do grande desafio que o Melo e a Juliana colocaram no começo, por que alguns países se tornaram ricos, que as suas populações se desenvolveram, têm um nível de bem-estar maior, por que outros não conseguem. Mas, por outro lado, o que aconteceu com o Brasil ao longo desses 2 séculos, mais ou menos, desde que ele se entende como nação? Isso é uma questão de micro, é uma questão de macro, é uma questão de história, é uma questão de dados estatísticos e, claro, também é uma questão de finanças, né? Eu acho que até o final do curso, se vocês souberem entender como é que todas as 6 trilhas estão costuradas, o que tem a ver a fala do Adhemar com a fala do Carlos Melo, aí vocês já vão ser economistas bem formados. E ainda que o Fernando vai falar, que o Hugo vai falar, tá? Então, só dar boas-vindas para vocês e sejam preparados para se tornarem verdadeiros economistas com muito orgulho. Obrigada, pessoal. Boas-vindas. Obrigada, Lu. Obrigada. Isso é economia, pessoal. Acho que a fala da Lu resume muito, né, o que tem que ficar muito nítido aqui, né? Economia é isso. Economia é a gente olhar dessa forma multidisciplinar. Se engana, né? Quem acha que economia é só olhar o de sempre, né? Ficar falando de inflação, desemprego, a alta ou a queda da bolsa e o câmbio, né? Saiu daí, ó, faz milênios. E a formação que a gente dá aqui é justamente essa. É sair desse óbvio, né? É juntar o economista aqui, a gente quer que vocês trabalhem, que vocês prossigam a carreira de vocês onde vocês quiserem. Né? Então, quem quiser ficar falando de inflação, câmbio, taxa de juros, vai ter espaço, justo. Mas quem quiser falar de política pública vai ter espaço, quem quiser virar cientista de dados para trabalhar com grandes bancos de dados, extraindo informação, quem quiser fazer como a Lu e passar pontes, ir para direito, fazer conexões com direito, fazer conexões com machine learning, fazer conexões com administração, fazer conexões com outras N áreas, isso é super possível, inclusive estimulado. E é nessa pegada que eu vou chamar o Hugo, que está aí como Sérgio. Hugo, mas se você quiser, clica nos 3 pontinhos que aparecem em cima do seu nome e dá para você colocar o seu nome mesmo, caso você queira assumir esse lugar, assumir esse posto. Mas eu vou chamar o Hugo para falar com a gente um pouco sobre métodos. Vou pedir, Hugo, para você puxar um pouco a sardinha também para a parte de ciência dos dados, né? Falando um pouco dessa também. Ampec, aqui a gente equilibra vários pratos ao mesmo tempo, né? E a Valentina fez uma pergunta muito legal, que ela quer saber a diferença entre micro e macro. Então, eu vou deixar o Fernando cozinhando essa pergunta, porque aí depois do Hugo, aí entra você e eu, Fê, para falar um pouco de macro, e aí a gente já tira a dúvida da Valentina sobre essa dúvida, que deve ser a dúvida de muita gente, né? O que é micro, o que é macro, que raios esse povo está falando, porque eu achei que economia era economia, né? Então vamos lá, Hugo, contigo. Tá bom, Juliana, obrigado. Pessoal, bom dia a todos aí, tá dando boas-vindas a vocês. Pegando o gancho aí, né, que o Adhemar, o Carlos, né, já falaram, e a Luciana, eu me lembro de uma aluna, na época eu era professora auxiliar, né, eu comecei no INSPER em 2009, né, eu sou bem mais recente no INSPER do que o Carlos Melo, fundador, e eu comecei como professor auxiliar, né, inclusive da Ampec, né, para quem que se interessar lá no final, no quarto ano, 7º e 8º semestre, se quiser seguir a carreira acadêmica, fazer um mestrado, o INSPER oferece como matéria eletiva, né, um cursinho, né, para a Ampec. Né? A Ampec é a Associação Nacional das Pós-Graduações em Economia. Então, o aluno precisa fazer uma prova nacional e, de acordo com a classificação, os centros vão chamando. Né? Então, hoje eu estou dando, né, são 4 disciplinas da Ampec no INSPER, matemática, estatística, micro e macroeconomia, né, e eu comecei no INSPER, né, na graduação, como monitor, professor auxiliar da Ampec. E uma das alunas que estava se formando, ela era oradora da turma, e ela me mostrou o texto dela. E uma coisa que me marcou, ela fazia uma pergunta na apresentação, lá na oração dela, né? Economia é a mais exata das humanas ou a mais humana das exatas? Né? Que fala bastante, né, dessa multidisciplinariedade que a gente está até aqui trazendo para vocês. E aí, né, como é que funciona, né, a parte de métodos quantitativos, né, a trilha de métodos quantitativos no INSPER na qual eu estou inserida? Vocês vão ter disciplinas de cálculo, né, cálculo 1, cálculo 2, no qual vocês vão utilizar em estatística, em microeconomia e em outras disciplinas.
No segundo semestre, vocês vão ter uma disciplina chamada Estatística 1, que ela caminha paralelo o semestre inteiro, probabilidade com análise descritiva. Então, vocês vão aprender a descrever um conjunto de dados, a extrair informação de um conjunto de dados. Nessa parte, né, geralmente são 2 aulas na semana, né? Uma aula é probabilidade, a outra é análise descritiva. Quando vocês forem trabalhar com análise descritiva, vocês vão começar a trabalhar bastante com R, com a linguagem de programação em R. Tá? No terceiro semestre, que é onde eu espero encontrá-los, vocês vão ter uma matéria chamada Estatística 2, né, que é uma parte de inferência estatística. Tá? O que é inferência estatística? O exemplo mais comum para a gente, eu acho que é pegar uma eleição. Né? Como a gente não consegue entrevistar a população, todos os eleitores do Brasil, a gente pega uma amostra. E aí existem técnicas adequadas para a gente inferir para essa população. Tá? Com base nessas 2 disciplinas, Estatística 1 e Estatística 2, vocês caminham para o quarto semestre, né, que seria a terceira parte aí da trilha de estatística. Vocês vão aprender, acho que foi até o Ademar que comentou, econometria. Na econometria são algumas técnicas aí que vocês vão aprender para trabalhar, relacionar dados econômicos, está falando a grosso modo. E depois, para quem é de economia, que é o caso de vocês, vão entrar em econometria avançada, que eu já trabalhei com a parte aí, tem evolução ao longo do tempo, né? Então, PIB, inflação, uma série de séries, a gente chama de séries temporais. Tá? Vocês vão levar 2 anos nisso, né? 4 semestres. E essas 4 disciplinas, elas vão dar base para vocês entrarem, né? Depois até a Juliana pode falar melhor, o Fernando, em matérias microeconomia 4, P, que são matérias que vocês vão pegar e vão aplicar essas ferramentas, tanto em micro quanto em macroeconomia. Tá? Pegando até um gancho do nosso presidente, o Lisboa, né, toda reunião de semestre ele sempre fala da importância de dados, né, saber analisar dados, você saber programar. Então, a gente tem uma trilha, que é a trilha de ciência de dados, né, que vocês vão aprender, né, para quem se interessar. Vocês têm matéria de programação em R, programação em Python, análise de dados em R, machine learning, se não me engano, são essas 4. Elas alternam semestre a semestre. Tá? Caminhando com tudo isso, tem uma relação com a disciplina do Carlos Mello, pensamento crítico. Né? Dando um exemplo bem simples, eu me lembro na época que eu era professor auxiliar, a gente passou um trabalho para os alunos e a resposta era uma probabilidade que dava meio. E o aluno tinha que comentar se essa probabilidade era alta ou baixa. Né? E aí entra um pouco de pensamento crítico, né? Depende. Né? A questão envolvia faltar combustível de avião em voo. E teve aluno dizendo que era alta, era baixa a probabilidade, né? Que estava ok, 0,5%. Você imagina um voo a cada 200 caindo por falta de combustível. Né? Então, vocês vão perceber bastante no INSPER, né? E a gente tenta o máximo possível dentro de 2 semestres, né? Ou seja, horizontal e depois verticalmente ao longo, né, de um semestre para outro, alinhar esses conteúdos, esses assuntos. Tá? E aí, então, eu me insiro, né, no terceiro semestre em Estatística 2, essa parte de inferência. A gente trabalha direto com o pessoal do segundo semestre, a gente tenta sempre coordenar, né, o que o pessoal do segundo, em Estatística 1, está fazendo, vamos trazer para a Estatística 2. Conversando, né, com os professores de Estatística 1, e os professores de Econometria, né, ou seja, estou entre o segundo e o terceiro e o quarto semestre. Eu acho que no ano passado, no segundo semestre do ano passado, foi criado um projeto Delta, que depois você deve ter um contato melhor, que é exatamente para alinhar essas dificuldades que vocês trazem de um semestre para outro, para que antes da gente começar o semestre vocês possam sanar e que a matéria possa, né, caminhar da melhor maneira possível. Vocês vão ver que existe uma ligação, não são estanques. Né? Vocês aprendem em Estatística 1, vocês não vão ignorar, esquecer e não ver mais. Vocês vão levar isso ao longo da trilha inteira. Vocês vão levar isso para outras disciplinas. Tá? E um diferencial do INSPER, eu me lembro se foi no ano de 2005, 2006, eu nem estava no INSPER, era IBMEC ainda, eu conheci algumas pessoas que faziam IBMEC, algumas delas desistiram, exatamente pela pegada que o INSPER tem, tanto em administração como em economia, na parte quantitativa, né? Puxando para o meu lado. Esse é um dos diferenciais do INSPER. Se vocês compararem o curso de economia do INSPER com outras faculdades, pelo menos com a maioria delas, vocês vão ver que o INSPER tem uma pegada muito grande quantitativa. Né? E assim, vocês aprendem programação em Python, vocês aprendem programação em R. No quarto semestre, em econometria, vocês vão aprender a mexer no Stata. Né? Tem professor que às vezes usa o eView, vocês vão aprender uma série de programas. Né? E aí teve até a Joana que falou, mas é muito, eu não consigo. Não, mas a ideia é exatamente essa, é expor vocês ao máximo possível, para que vocês possam absorver o máximo possível e depois seguirem com aquilo que vocês escolherem. Tá? Mas sabendo aquilo que existe, sabendo aquilo que vocês já trabalharam, tá? Sem deixar nada para trás.
vocês vão ter uma disciplina no terceiro semestre chamada Modelos. Se vocês pegarem, ela é uma disciplina muito voltada para curso de engenharia de produção, né? Para quem faz programação linear, mexe, né, pesquisa operacional, né? O INSPER tem isso no curso de ADM e economia, né? Então, a gente puxa muito, a gente carrega muito a parte quantitativa. É muito comum a gente receber, por exemplo, né, um aluno vindo de outra faculdade e aí pedindo para comparar, né, equiparar o currículo, o conteúdo, né, naquela disciplina. A gente olha, né, de fato, essa parte quantitativa aqui, ela fica um pouco a desejar. Então, isso vai ser exigido bastante de vocês. Tá? E aí fica a pergunta para vocês responderem ao final dos 4 anos. Né? A economia é a mais exata das humanas ou a mais humana das exatas? Tá? Vocês depois cheguem à conclusão de vocês. Então, eu desejo boa-vinda a vocês. Espero que nesses 4 anos aí que vocês tenham pela frente sejam extremamente proveitosos. Tá? Infelizmente, eu acho que vocês não tiveram, mas em breve espero que vocês possam ter a oportunidade de conhecer o INSPER, a estrutura do INSPER, né? Não conheço nada igual. Eu sou do Rio, mas já dei aula em outros lugares pelo Brasil, não conheço nada igual, né? A estrutura do INSPER que possibilita vocês a se dedicarem a estudar. Tá? O INSPER oferece uma série de coisas para vocês nas disciplinas, não sei se são todas, mas nas disciplinas mais exatas, vocês têm monitoria, né? Vocês têm atendimento. Então, é exatamente para sanar qualquer dúvida e dificuldade que vocês tenham, que vocês possam seguir ao longo do curso nessa multidisciplinariedade da melhor maneira possível. Tá? E eu espero vê-los aí, se não todos, não dá, mas boa parte de vocês no final lá fazendo ANPEC, se interessando em fazer um mestrado. E aí é um desafio, porque na ANPEC vocês vão fazer em 9 meses, 8 meses, o que vocês viram em 2 anos, em 2 anos e meio, tá, da trilha de métodos quantitativos. É bastante coisa. Tá? Eu desejo a vocês aí um excelente curso nesses 4 anos. Já estão quase meio-dia, ainda falta a Fernanda e a Juliana falarem, eu passo para vocês, Ju. Obrigada, Hugo. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido o tamanho do desafio, por um lado, mas da importância do outro, de aproveitar bastante esse instrumental, né? A gente gosta sempre de deixar muito claro que, diferente de outras tantas, até áreas, né, no qual a matemática e a estatística e os métodos quantitativos, tem muitas áreas que eles são o fim em si, né? Aqui no INSPER, e para vocês em específico em Econo, eles não são fins, eles são meios, né? Então, a estatística, o cálculo, para muita coisa, a estatística, o cálculo, a econometria, eles são utilizados como instrumento para que a gente consiga chegar no nosso fim, que é entender uma política econômica, é propor alguma política, é entender o impacto de uma medida. Então, a gente utiliza isso com uma finalidade que é entender teoria econômica, olhar a economia, na verdade, entender o dia a dia, entender a vida, né? Nossa vida é cheia de eventos e elementos econômicos, financeiros, né? E que precisam, de fato, ser compreendidos, às vezes, através da análise quantitativa, da análise de dados, tá? Então, é importante vocês terem em mente que a gente não faz, não vai ensinar e aprender, vocês não vão aprender estatística, cálculo, econometrias por aprender, vocês vão aprender dentro de um contexto específico, que é o contexto de negócios, economia e negócios, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Bom, vou falar um pouquinho da trilha de macro, e aí eu vou pedir para o Fê me ajudar também, falando um pouco, para a gente responder a pergunta da Valentina, a gente não esqueceu de você, para a gente entender um pouco essa diferença, né? Tem várias perguntas aqui também falando de trilhas, eu já falo um pouquinho disso. Como eu comentei com vocês, eu além da coordenação, também tenho lecionado disciplinas na área de macro, né? Eu entrei, assim como o Hugo, eu entrei aqui em 2009, também como monitora da ANPEC. Então, eu e o Hugo, a gente é colega de entrada no INSPER, né? A gente entrou na mesma época, exatamente no mesmo curso, eu também entrei como monitora, né? Professora auxiliar. Fiquei como monitora auxiliar 5 anos, depois virei professora e há 2 anos estou na coordenação da economia, que inclusive tive a honra de suceder a professora Luciana, que era a coordenadora anterior. O que a gente vai ver, né? Qual é a contribuição da trilha de macro para a formação de vocês? Bom, primeiro que a gente está falando, né? E a Estela perguntou, a Valentina perguntou sobre a diferença entre macro e micro. É importante vocês terem na cabeça que essa divisão de macro e micro, ela acaba sendo um recurso didático, né, Lu? Muito mais um recurso didático do que uma teoria. Não existe uma teoria
macro completamente apartada da teoria micro, né? São só recursos didáticos, de fato, distintos para a gente entender a economia por diversos prismas, né? A gente nem vai ter só macro e micro, né? Aqui a gente está falando de grandes áreas, mas tem macro, tem micro, tem toda a parte econométrica, tem economia regional, tem economia institucional, tem outras tantas formas de ver a economia. A gente aqui está falando só de 2 grandes norteadores. Ju, deixa eu só interromper, porque Claro. inclusive o livro que a gente adota agora para microeconomia nem faz mais essa distinção, né? É chamado A Economia, o nome do livro, né, da Economy, e na verdade tem capítulos de micro e macro misturados. A tendência da gente se tornar cada vez mais moderna é acabar com essas caixinhas, que esse que é o perigo, né? A caixinha compartimentalizada que não conversam com o outro. E o que a gente quer é aprender economia, né? A gente quer cada vez mais entender economia, e entender economia nesse contexto de dia a dia, de vida, né? Então ninguém aqui vai, é óbvio, quem quiser ser teórico, a gente também dá todas as oportunidades. O Hugo falou da Ampec, a Ampec está aí para quem quer ser acadêmico, mas mais do que isso, a gente tem que usar todas as habilidades que o Melo começou falando, que a gente desenvolve, pensamento crítico, visão sistêmica. A gente tem que, na verdade, usar a teoria econômica para entender problemas do mundo real. E esses problemas do mundo real só vão ser compreendidos se a gente conseguir usar todas essas habilidades da melhor forma possível. A macro tenta ajudar a gente a enxergar esse mundo real por um determinado prisma, né? Que é o prisma olhando os que a gente chama de agregados. No final das contas, a gente está falando de olhar variáveis econômicas que criam impactos para a sociedade ou para sociedades específicas, né? E aí daqui a pouco o Fê vai falar um pouco melhor dessa diferença para a gente, da macro e da micro, mas a macro ela é importantíssima, inclusive, para quem não é economista, né? A economia, acho que tanto a macro quanto a micro, mas os fundamentos de teoria econômica, eles são importantíssimos, inclusive, para quem não é da área de economia, não é economista e não vai seguir por essa área. Porque tudo que a gente faz hoje requer o mínimo de planejamento, requer entender que a gente vai ter que usar recursos que não são infinitos, né? Que são sempre, de alguma forma, a gente chama de escassos, mas a ideia é que eles não são infinitos, então a gente vai ter que, de alguma forma, pensar em como fazer esse tipo de alocação, qual é a melhor alocação possível. Então a gente está sempre, no final das contas, tentando gerenciar recursos para conseguir ficar o melhor possível, seja dentro da minha empresa, seja dentro de uma sociedade, seja dentro da minha casa, seja no âmbito internacional. A gente sempre precisa pensar a melhor forma de alocação de recursos. A macro ajuda um tanto nisso, né? A macro ajuda um tanto nisso, olhando para variáveis que são conjunturais, que olham, né, que causam um impacto de uma forma mais agregada, de uma forma mais conjunta. Então, a gente contribui muito para a formação desse economista que hoje tem que sair muito atualizado, num mercado que é cada vez mais global. Isso não é balela, né? A gente tem um mercado cada vez mais integrado, um mercado cada vez mais global, que exige que a gente tenha conhecimento não só do que acontece aqui, mas do que acontece também fora das nossas fronteiras, que a gente consiga entender as conexões, entender como que a gente se beneficia delas. Então, a macro contribui muito nesse aspecto, né? Da gente conseguir fazer essa leitura de contexto, ter essa visão sistêmica, fazer essa leitura de contexto, ter pensamento crítico, para entender que nem sempre a gente agrada a todo mundo, uma política pública nem sempre vai agradar a todo mundo, mas a gente tem que entender qual é aquela política pública que gera o melhor resultado quando a gente está olhando o todo. A macro vai fazer muito esse papel. O que mais? O que a gente tem percebido, né, e aqui falando especificamente de teoria econômica e da macro, é a importância da gente estar cada vez mais atualizado, né? Porque o mundo mudou, as coisas mudaram, né? Há 2, 3 anos, a nossa preocupação era ficar entendendo taxas de juros negativas, que evento era esse, né? A gente hoje já tem uma preocupação que continua também sendo um tanto essa, entender como é que isso impacta os mercados, mas agora a gente está percebendo que o mercado de trabalho ganhou um foco diferente. A gente tem que entender como é que o home office entra na vida das pessoas, como é que se impacta a produção, como é que se impacta a alocação de áreas, de espaço, e aí a gente começa a falar de outras tantas coisas que vocês vão ver ao longo do curso. Tá? Macroeconomia em específico entra no segundo semestre para vocês, na matéria de fundamentos de macro. Depois ela vai entrar no quarto semestre em macro internacional, segue no quinto em macro de economia de curto prazo.
No 6º semestre, a gente tem 2 inserções, uma específica e uma em conjunto. A específica é em desenvolvimento econômico, né? Então, crescimento e desenvolvimento econômico, e aí a gente tem uma que é mais geral, que é na matéria de problemas em economia, onde vocês vão desenvolver trabalhos em macro ou em micro, usando todo esse ferramental de teoria econômica, que inclusive está bem junto, então não dá muitas vezes para saber o que é macro, o que é micro, como a Luciana falou. Vou passar a palavra para o Fê, então agora vou deixar para você a parte difícil, Fernando. Quer explicar para a Valentina como é que diferencia o que é macro e o que é micro. Eu já falei o que é macro, a Lu falou o que é micro, agora a bomba está no seu colo para explicar para a Valentina e para os nossos outros 100 e tantos que estão aqui, que estão aguentando firmes na hora do almoço. A gente já vai acabar, não falta muito, com a diferença da macro para micro. Contigo, Fê, aproveita, já se apresenta, conta para eles quem você é. Legal, Ju, obrigado. Estão me ouvindo bem, eu acho, né? Um pouco de eco aqui, mas... Bom, eu sou Fernando Ribeiro, sou representante do INSPER, junto com as escolas de ensino médio, da onde vocês acabaram de sair, né? Vou falar um pouco de macro e micro rapidamente, minha fala vai ser breve para a gente terminar dentro do prazo, né? E queria também falar 2 ou 3 coisas para vocês sobre essa transição que vocês vão vivenciar nesses 4 anos, e falar um pouco do que é uma das possibilidades da vida profissional de um economista ou de um economista, brevemente, né? Bom, eu sou professor de Fundamentos de Macro, agora no 2º semestre, mas também sou professor de História do Pensamento Econômico, já há 11 anos no INSPER, que é o tempo que eu estou lá aí na escola, né? Muito, muito legal, muito orgulho de fazer parte dessa comunidade, dessa casa. Sou economista, formado em economista, mestre em economia e doutorado, né, doutor em ciências políticas, né? Então, mais humanas das exatas, as mais exatas das humanas, né? Eu fiquei no meio do caminho. Eu adoro matemática, adoro humanas, então eu gosto de economia, que eu acho que, né, que é o que eu falo para a galera de ensino médio quando vou apresentar a coisa, né? O repertório que vocês trazem deve ter sido esse o guia de vocês, né? Aquela, eu gosto de história, mas gosto de matemática, o que eu faço a vida, né? Que coisa e tal. Não, tem um lugar para você, vai fazer economia, provavelmente você vai que está aqui, né? Carlos Melo, com a coisa, né? Que a gente chama de humanas lá no ensino médio, né? O Hugo e o Ademar com a pegada ali exatas e tal, e né, Ju, Lu e eu como uma síntese dessas 2 coisas, né? Acrescido disso que a Ju e a Lu super bem falaram, que é a teoria econômica, que é algo que, de fato, vocês não viram no ensino médio, né? Micro e macro, eu acho que é um pouco, eu estava pensando aqui, eu gosto muito de biologia, né? Eu acho que a distinção micro, não tem muita distinção em economia, a gente está integrando, né? O livro que a Luciana usa em micro é o mesmo que a gente vai usar em fundamentos de macro, né? Lá do Core Project, né? É o mesmo livro, então há uma integração que vem vindo aí, né? Desde o final dos anos 80, mais ou menos, entre micro e macroeconomia, tá? Mas só para a gente ter uma primeira entrada, né? Eu diria que assim, macroeconomia, para pegar a biologia, é aquela coisa da ecologia, né, das relações entre as grandes populações, entre as grandes variáveis, isso que a Ju falou de agregados, né? PIB, câmbio, juros, moeda, essa coisa que no final do dia é o que você vai ver ali no valor econômico, no jornal, essa coisa mais do dia a dia, tá? Então, as grandes variáveis que movimentam a economia de um país ou da economia global. Micro, eu acho que, como o próprio nome diz, é você ali entender o funcionamento do indivíduo ou das firmas, né? No fundo, é teoria do consumo, teoria da firma, né? E a relação entre eles em determinados nichos específicos, até a terminologia da biologia, né? Ou seja, os mercados, né? Então, em micro, você vai estudar a psicologia dos indivíduos, no sentido dos incentivos, como eles respondem, a racionalidade, etc., das firmas, né, e como isso tudo interage em mercados, num nível mais reduzido, por assim dizer, né? E a macro pega isso e, por assim dizer, por somatória, pensa que essas relações se reproduzem de alguma maneira no agregado total. Acho que é um pouco essa a distinção. Macro está ali naquela coisa de ecologia que vocês aprendiam das grandes populações, e micro está circulando ali no funcionamento dos indivíduos. Não sei se chega ao ciclo de Krebs da mitocôndria, mas é um negócio bem reduzido ali, bem específico. Tá? Eu acho que é isso. Só queria dizer como testemunha, assim, eu sou economista há 20 anos, né? E vocês estão entrando agora, né? Estão saindo dessa coisa ensino médio, esse modo de ver e tal. Cuidado com as paralisias e as mortalidades infantis, né? Há uma transição forte agora. 4 anos passaram muito rápido.
Vocês estão entrando, né? Se estivesse lá, né, estariam entrando de bermuda para ver a aula de pensamento crítico e ética, né, você é grande microeconomia e tal, e estarão saindo para trabalhar na Deloitte, na Ambev, no seu próprio negócio, no seu empreendedorismo, né? Vocês vão fazer uma transição de 4 anos, que eu não tenho dúvida, sei lá, salvo aquela dos 0 aos 2 anos, é a mais intensa da vida de vocês. Mais intensa da vida de vocês. Vocês estão chegando adolescentes, teenagers, aquela coisa e tal, e vão sair, como o Melo falou, adultos profissionais, né? Pelo das melhores escolas de negócio do país, da América Latina. Então, é uma transformação muito intensa e muito forte mesmo. E vai demandar de vocês não só a coisa dos conteúdos, né, mas também maturidade socioemocional. E o INSPER vai dar todo o suporte para vocês passarem por essa transição, todo, né? Vocês vão ver, vai ter um multi-INSPER, tem os professores, a gente está lá, toma café, conversa, a Juliana dá todo o suporte, tudo certo, não tem problema, mas é uma transição super forte, tá? E para concluir, como economista, de tirar umas dúvidas de vocês, diria para vocês que é exatamente tudo isso que vocês viram aqui. A nossa vida profissional é a constituição cotidiana de todos esses elementos, tá? Antes da nossa reunião, né, estava trabalhando com bases de dados de emprego formal, faturamento de estabelecimentos formais, numa determinada cidade do país, levantando todas essas bases de dados, tentando lê-las a partir de estatística descritiva, e entendendo que aquela cidade tem um contexto muito específico dentro de uma região, dentro de um processo, ela sofreu um abalo geológico qualquer, e o nosso papel nesse trabalho específico, como economista que a gente está fazendo, é desenhar potencialidades para uma determinada região. Sabe o que significa? Conversar com um arquiteto e urbanista sobre patrimônio imaterial daquela galera, o que vocês vão aprender com as humanidades, significa trabalhar com grandes bases de dados, que é o que o Hugo falou, significa saber lidar com essas bases de dados. Cara, vocês vão ter que escrever em português tão fluentemente quanto vocês escreverão em matemática. É simples assim. Né? Vou escrever ali, quero entender esse dado, você tem que escrever em matemática rapidamente ali. Né? Eu acho que isso tudo constitui mesmo o economista, né? Essa mais humanas das exatas e mais exatas das humanas. Eu acho que e o resultado é sempre muito bacana, porque é uma ciência social aplicada. A gente faz diferença. Né? A gente cria resultados, a gente cria impactos, o que gera para a gente grandes responsabilidades, mas a gente pode pensar e pode mudar coisas locais, coisas regionais, etc. É isso, Ju, Lu, né, e caros colegas. Obrigada. Fê, obrigada. Eu adorei sua frase. A gente faz a diferença, é verdade, a gente faz a diferença. Bem informados, com responsabilidade no que a gente faz, né, com responsabilidade nas políticas que vocês daqui um pouco estão propondo, né, e fazendo por aí, a gente de fato faz a diferença. É isso aí, é o que a gente quer, gente que faça a diferença. Fê, brigadão. A Valentina agradeceu aqui também, espero que tenha ficado claro, Valentina, mas lembrem-se, vocês têm 4 anos agora pela frente. Daqui 4 anos, lá na formatura, eu vou perguntar para vocês qual é a diferença da macro para micro. Certamente vocês vão ter outras respostas, além das que foram dadas aqui, certamente. Tem uma pergunta que é a do Ricardo, e eu prometi que ia jogar para vocês, né? Ricardo me perguntou se economia comportamental é um estudo micro, né? Aí eu perguntei para ele por que ele achava, né? E o Ricardo falou que geralmente ele acaba associando a economia comportamental a uma ciência micro, uma vez que foca em variáveis comportamentais individuais, mas a constituição dessas relações também podia ser considerado macro, né? Então, eu vou puxar para esse... É óbvio, está aberto para todo mundo, né? Mas ele citou micro. Então, Lu, é micro? Eu acho que o Ricardo está liberado das aulas de introdução. Não fala isso, não. Economia. Não diz isso, pelo amor de Deus. Eu não posso dar equivalência, não, Ricardo. Ele assistindo, ele vai conseguir, né, dar resposta com muita segurança, né? É exatamente isso, tá, Ricardo? A microeconomia, eu não falei, né? Na verdade, eu não falei de propósito o que é microeconomia aqui para vocês terem nas primeiras aulas. Na verdade, o nosso curso inteiro foi muito reformulado, eu até usei mal o meu espaço aqui, mas o nosso curso começou com a micro, depois foi para macro, né? Foi completamente reformulado e hoje a gente vai ver que a microeconomia é um curso de tomada de decisão, de comportamento, né? Não é de mercado, preço, oferta, demanda. Isso é super antiquado, né?
Economia, principalmente a microeconomia, é uma ciência de comportamento de tomada de decisão. Então é isso mesmo, tá, Ricardo? Economia comportamental é muito microeconomia. Aí você falou, poxa, mas aí o resultado, né? Você chama aí de constituição, ela seria macro. Mas é exatamente isso. É por isso que a gente fala que não existe mais uma separação entre micro e macro, né? Como economistas, não só no INSPER, como economistas. Porque é exatamente isso. Se você sai do comportamento das pessoas que ali no dia a dia, ali na rua, elas vão se relacionar e geram um resultado macro. Né? Então, a ideia é exatamente essa, está começando muito bem mesmo. Com relação à disciplina específica de economia comportamental, a gente não tem uma cadeira, né, na grade obrigatória. Em alguns semestres a gente tem algumas disciplinas eletivas, mas eu que dou aula na micro no primeiro semestre, depois eu dou aula lá no sexto período de políticas públicas, de economia, políticas públicas, eu já estou planejando, nem falei com a coordenadora ainda, né, ela que nos ouve agora, mas de inserir uma ou duas aulas que vai dar espaço, eu estou vendo agora com uma atualização do curso, de inserir uma outra aula de economia comportamental voltado para políticas públicas, tá? Então você vai ter, sim, oportunidades de ver isso. E se eu não me engano, Ademar, eu não sei se em uma das disciplinas de finanças vocês têm finanças comportamentais também, né? Uma eletiva. Beleza. Não é todo semestre, mas ela também aparece às vezes. Isso. A gente sempre, uma vez por ano, a disciplina de finanças comportamentais aparece para vocês, né? Ela é uma eletiva de fim de curso, ela não é uma eletiva diferente daquelas outras eletivas que a gente estava comentando, que dá para fazer a partir, né, do segundo semestre. Vários de vocês estavam me perguntando aqui. A gente tem algumas eletivas que podem ser feitas a partir do segundo semestre. Outras só podem ser feitas no sétimo, né? Então, a pergunta que talvez agora entre na cabeça, né, esteja na cabeça, por que algumas só a partir do sétimo e algumas podem ser a partir do segundo? Porque algumas vão precisar que vocês já tenham ali uma bagagem, né? Então, quando a gente vai falar de finanças comportamentais, vocês já precisam ter visto finanças. Vocês têm que ter visto micro, vocês têm que ter visto um tanto de macro. Então, algumas eletivas, de fato, vão ficar mais para o final. Outras eletivas vocês podem ir fazendo ao longo da graduação, porque vocês já vão estar com aquela bagagem, não toda a bagagem da formação que vocês precisam, mas vocês já vão estar ali no esquenta, né? Então, a gente tem várias eletivas que já podem começar a ser feitas a partir do segundo semestre. É óbvio que a quantidade vai aumentando, né, galera? Porque é uma balinha, né? A gente vai aumentando, conforme a gente tem mais conhecimento, maiores são mais numerosas são as possibilidades. Mas algumas eletivas já podem ser feitas a partir do segundo semestre, especialmente algumas da trilha até de políticas públicas, se eu não me engano, tem uma ou duas. Tem uma disciplina, vocês que são de economia, quando vocês olharem lá a grade de eletivas, vocês vão ver que tem bastante disciplina eletiva de outras tantas áreas. Economia, a gente está aumentando isso num volume imenso. Algumas eletivas não estão lá no portal ainda, estão na atualização do portal que vem logo. Mas a gente já tem, além das que já estavam lá, a gente hoje já tem uma eletiva de conjuntura econômica, conjuntura macroeconômica, que pode ser feita a partir do terceiro semestre. Então, depois que fez fundamentos de macro, já pode se candidatar a ela. A gente tem uma de crises de economia asiática, que foi dada no semestre passado, vai ser dada novamente no meio do ano. Essa é para quarto ou quinto semestre em diante. A gente tem uma de crises econômicas, que pode ser feita, acho que também a partir do quarto semestre, que está acontecendo esse semestre, deve acontecer de novo no começo do ano que vem. A gente vai ter uma de tributação no Brasil, que é uma interface entre direito e economia. Então, para a gente entender o sistema tributário no Brasil. A gente já tem outras eletivas aí para a economia no gatilho. Então, a gente vai ter uma de política fiscal, a gente vai ter uma de política monetária, a gente vai ter uma de bancária. Então, a gente vai ter um conjunto de eletivas em economia avançada bem maior daqui para frente. Você já tem várias eletivas aí, então vocês vão se beneficiar muito desse processo de ter mais eletivas em economia. Vocês também estão vocês estão entrando num curso que está em constante reformulação, e não é porque ele não é bom, é porque a gente quer deixar ele assim, top, um avião. Então, a gente está fazendo várias reformulações, né? Inclusive, a Lu comentou, né, da trilha de micro, a gente hoje já tem uma estruturação do curso muito voltada para a resolução de problemas. Então, para quem quer, de fato, entender como é que resolve problema, e a gente não está falando só problema
de política pública. A gente não está falando só de problema de empresa, a gente está falando de uma forma muito ampla. O método de resolução de problema em economia vai ser trabalhado com vocês do primeiro até o último semestre que vocês estiverem aqui. No primeiro semestre, vocês já começam a resolver problemas e essa reformulação do curso vem muito nessa linha de fazer com que todas as disciplinas se alinhem. Então, vocês já vão pegar uma turma de micro diferente, uma disciplina de SI diferente, vocês já vão ver programação em Python logo no primeiro semestre, como as últimas 3 turmas tiveram. Vocês já vão ter um curso de macro diferente. Então, vocês são a turma que vai pegar, muito provavelmente, toda a onda, por todo o caminho da graduação de vocês, a reformulação das disciplinas, das trilhas, com mais eletivas, né? Então, para que vocês tenham, de fato, um curso muito, muito, muito completo, tá? O nosso tempo vai chegando ao final. Antes de agradecer, tem uma pergunta do Bruno específica, que qual é o custo adicional para as eletivas? Bruno, eu vou pedir para você entrar em contato com o apoio acadêmico, apoioacadêmico@insper.edu.br, ou com o multi-insper, multi-insper@insper.edu.br. Eles vão poder te explicar direito como é que funciona isso, né? Eles que podem te dar essas mensurações, porque aí também depende muito do tipo de eletiva, né? Essas eletivas que a gente está falando, que são feitas ao longo de todo o curso, elas são eletivas com uma carga horária muito pequena, né? É uma carga horária de metade da carga horária de uma turma habitual, né? Então, vocês vão ter um encontro na semana só. Então, é uma carga menor, então é um sistema específico. E aqui, só para dizer que, quando vocês fazem essas eletivas ao longo do curso, o que vocês estão fazendo no final das contas é trazer uma eletiva lá do final do curso para antes. Então, vocês têm que fazer 480 horas de eletivas lá no 7º e no 8º semestres. Se vocês forem fazendo ao longo da formação de vocês, o que vocês estão fazendo é deslocar uma caixinha que estaria lá no final, né, uma eletiva lá no final do curso para antes. Então, vocês já vão conseguindo abater as disciplinas que vocês fariam lá na frente. Isso significa, no limite, um 7º e um 8º semestres mais tranquilos para fazer a monografia e para estagiar, tá? Então, é uma estratégia. Mas pensem se vale a pena, porque o legal é que essas eletivas conversem com a formação de vocês. Não é fazer eletiva só para lá na frente ficar com a grade horária mais tranquila. Tem que fazer sentido pedagógico. Então, vocês têm que pegar a eletiva e ter certeza de que vocês estão fazendo ela porque vocês querem aprender aquele tema, porque aquilo vai ser positivo para a formação de vocês, porque naquele semestre é legal fazer aquilo, te ajuda a entender outras coisas, te ajuda a aumentar aí o repertório que vocês têm em economia, tá? Nayane, sobre bolsistas integrais, vocês acho que adiantam da mesma forma, tá? Vou pedir para você entrar em contato com o pessoal lá de bolsas para entender a particularidade, mas até onde sabemos, você vai estar só deslocando, né? Aquilo que você usaria, o recurso que estava destinado para você lá no 7º e no 8º semestres, você talvez consiga deslocar, mas conversa com o pessoal lá do pessoal de bolsas para ter uma informação bem direitinha e eu não atravancar aqui a resposta, dar uma resposta que não é a correta, tá? Checa lá com eles, por favor. Estela, a gente que está ansioso, muito ansioso para conhecer vocês. Vocês não têm noção, ó, estou numa sala do INSPER, como vocês estão vendo, estamos numa sala vazia. Que saudades de ver essa sala cheia, né? Eu dei aula muito tempo nessa sala, tem um ano não mais, né? 1 ano e meio antes da gente entrar em 2020. Segundo semestre de 19, eu dava aula nessa sala e no começo de tarde, e é estranho estar aqui com essa sala vazia. A gente que está muito ansioso para conhecer vocês, a gente quer muito que vocês frequentem em breve a nossa estrutura. Vocês sabem que a partir do dia 22, algumas disciplinas já voltam, já começam, para vocês não voltam, né? Começam em modelo híbrido, então esperem a comunicação do apoio acadêmico para saber quais são as disciplinas que vão ficar remotas, porque algumas a gente não vai conseguir oferecer no módulo presencial também, porque a gente tem restrições de circulação ainda, né? A gente segue aqui muito de perto todas as definições, né, do Plano São Paulo. Então, ó, tem álcool em gel em tudo quanto é lado, né? Essa sala em si não está retrofitada ainda, mas vai ser toda retrofitada. Praticamente todas as salas do 1º andar, do 3º andar, do prédio novo, estão todas com acrílico, mas a gente tem que seguir certinho essas recomendações. Então, eu estou vendo até que tem aqui uma pergunta do Rodolfo, quando vocês vão poder ir ao INSPER? Na semana no dia 22,
começam as aulas e uma parte das aulas de vocês vai ser presencial, tá? Com a possibilidade de também ficar em casa, né? Então, como é que é esse esquema? Lu, me ajuda. Micro 1... Cálculo e fundamentos de administração. Fundamentos, que não é mais fundamentos de administração, chama gestão e empreendedorismo agora, é a primeira disciplina da trilha de empreendedorismo, mas tudo bem, é essa aí mesmo, Lu. Essas 3 disciplinas de vocês, elas começam no modo híbrido, né? Então, o que é esse modo híbrido? Quem quiser, vem para o INSPER, vai poder ter aula aqui, nas salas com distanciamento, não vai poder sentar tão pertinho assim do colega, mas vai poder vir ao INSPER, com distanciamento, ó, sempre de máscara. Vocês viram, eu comecei a primeira palestra às 10 horas de máscara, são meio-dia e meia, continuo de máscara, tirei só para arrumar o fone de ouvido há pouco. Então, vocês vão poder vir com a segurança necessária. Quem não quiser, não se sente confortável para vir, não pode vir, está fora de São Paulo, fica tranquilo, as aulas também vão ser feitas, vão ser disponibilizadas de modo remoto. Tá? Então, ninguém vai perder nesse aspecto, porque todo mundo vai poder ter aula, né? A gente tem tecnologia para isso, então eu agora estou transmitindo do meu computador, mas vocês estão vendo a câmera ali, a câmera segue o professor pela voz, né? Especialmente nas salas maiores, vocês vão ver a baita infraestrutura, 3 telões, lousa imensa, gigantesca. Então, o esquema tá tudo pronto para receber vocês, tá bom? Então, vocês vão ter dessas 3 disciplinas, só aguardem o calendário, porque, no geral, a maior parte, ou quase todas as aulas dessas disciplinas vão ser presenciais também, né, Lu? É o caso de micro. Micro, todas as aulas vão poder ser presenciais. Se quiserem, vocês podem vir, por favor, sejam muito bem-vindos. Mas também vão ter no modo remoto, para quem quiser ficar em casa. Aguardem a comunicação do apoio para receberem o calendário com os horários, tudo bonitinho, tá bom? Essa semana, Rodolfo, não dá para vir ainda, porque vocês só podem circular aqui se tiver gente acompanhando, justamente para não dar esse overbooking. Mas faz um negócio, entre em contato com o Multinsper, porque eu sei que o pessoal estava organizando alguns pequenos grupos, né, para fazer uns tourzinhos aqui. Não sei como é que isso está sendo organizado, tá? Isso não está passando pela coordenação. Mas manda um e-mail para o Multinsper, multinsper@insper.edu.br. É multi, aí dobra o I, insper, tá? Então é M-U, eu pus aqui, M-U-L-T-I-I-N-S-P-E-R, tá? É multi-insper. Tem uma pergunta rapidinha da Valentina. A gente pode usar a biblioteca fora do período da aula, no período da quarentena? A biblioteca, Valentina, por enquanto, está fechada. Ela só está aberta para pegar livro, mas assim, é bem eventual, vocês têm que avisar antes, porque o pessoal precisa esterilizar os livros, né? Tem todo agora um processo fitossanitário para os livros saírem e voltarem. Justamente por conta do acervo, ele ser no meio da biblioteca, com todos os espaços de convivência, a gente não pode abrir a biblioteca para que vocês circulem lá livremente, tá? Então, por enquanto, não, tá bom? Por enquanto, a gente não consegue deixar vocês usarem a estrutura a parte de estudos, mas a gente tem um esquema de que algumas salas, elas ficam abertas para alunos que vêm ter uma aula presencial e logo depois vão ter uma aula remota, ou tem a primeira aula da manhã, a primeira da tarde, querem ficar aqui estudando, que são salas que a gente chama de sala pool. É uma sala que fica aberta, vocês têm que ficar lá com distanciamento, mas que vocês podem ficar estudando entre uma aula e outra, tá? Então, fiquem tranquilos, para quem tiver que, né, vai vir assistir a aula, vai ter uma aula de micro de manhã, vai ter uma aula de cálculo à tarde, sei lá, vai ter esse lugar aí para ficar lá numa boa, tá? Numa boa, sim, estudando, óbvio, né? Guilherme pergunta, eu poderia assistir às aulas online dentro da infraestrutura do INSPER? Dentro dessas salas pool, Guilherme, você até consegue. Você tem que ponderar se vale a pena, né? Porque a gente não consegue disponibilizar micro para vocês, então você vai ter que trazer seu micro. A gente tem que deixar todo mundo com distanciamento, né? A gente não pode deixar vocês ficarem muito aglomerados. Então, pondera se vale a pena, tá? Mas é possível assistir nessas salas pool. Vocês vão ter mais informações, provavelmente em breve, pessoal, vai mandar um e-mail explicando tudo isso direitinho. Vocês podem procurar também a Flávia, vocês podem me procurar, no caso vocês são de economia, me procurem, a gente vai ter aquelas sessões, né, com os professores começando agora à tarde,
Então, vocês podem me procurar também e a gente explica isso com mais detalhes, tá bom? E o José Mauro, diz que não entendeu muito bem a parte do custo adicional das eletivas. Claro, José, o que acontece, né? A mensalidade que vocês pagam é referente a um fixo mais um número de disciplinas que vocês fazem. Então, quando a gente está vendo lá o valor da mensalidade, que vocês estão imaginando que vão pagar daqui até o 8º semestre, aquela mensalidade, ela contempla tudo que vocês vão fazer aqui, inclusive as disciplinas que vocês fazem, né? Então, quando você está tirando uma disciplina lá do 7º semestre, uma eletiva do 7º semestre, trazendo, por exemplo, para o 2º, o que vai acontecer é que lá na frente você não vai estar fazendo uma eletiva, porque você já fez ela agora. Então, lá na frente você não precisa pagar, mas no momento em que você antecipa ela, você paga a eletiva. É o que o pessoal do financeiro explica geralmente para vocês como o custo fixo e o variável por disciplina. Esse variável por disciplina é que vai mudando se você traz uma eletiva do 7º e do 8º semestres para antes. Então, o que vai acontecer no final das contas, José Mauro, é que se você fizer eletivas ao longo do seu curso, né, você não sendo bolsista, você talvez vai pagar um pouquinho mais em alguns semestres, mas lá na frente, no 7º e no 8º semestres, você paga menos, tá? Isso considerando que você vai fazer simplesmente o número efetivo e necessário para se formar, tá? Se você ainda não tiver entendido ou qualquer dúvida, me manda um e-mail, a gente combina um horário e eu te explico isso com bastante tranquilidade, mostrando para você como é que faz essa projeção, dos custos, tá bom? Pode entrar em contato comigo, tá? Giovana pergunta, queria saber se para entrar nas entidades precisa ter requisito. Não precisa, geralmente vocês precisam já ter em algumas entidades, como finanças, precisa já ter algum conhecimento, tá, Gi? Mas cada entidade libera como é que acontece o processo seletivo, tá bom? Então, cada uma vai explicar como é que acontece o processo seletivo, adicionem eles nas redes sociais, fiquem de olho que eles anunciam sempre por e-mail por lá, tá bom? Gente, já são 12h40 quase, a gente daqui um pouco tem outro evento, né? A gente começa com os encontros à tarde. Sei que a Lu vai estar com a gente em alguns, né, Lu? Então, eu vou agradecer demais a presença. O Ademar já teve que sair, mas eu agradeço demais a presença do Ademar, do Fê, do Carlos Melo, do Hugo, da Lu. Muito obrigada pela ajuda de vocês, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana, eles estão agradecendo também aqui no chat, dizendo que foi excelente, espero que vocês tenham gostado. A partir de agora da tarde, a gente vai fazer aqueles encontros menores, então sintam-se à vontade, abram a câmera, falem com a gente quer muito conhecer vocês. A gente está à disposição. Gente, muito obrigada mesmo vocês que tiraram um tempinho de vocês, eu sei que cada um aí está sempre fazendo as suas aulas, já programando o semestre, mas muito obrigada. É isso aí, gente. A gente se vê a partir agora da 1 da tarde, 1h30 da tarde, acho que 2 da tarde, né? Falando com vocês, tá bom? Gente, um beijo. Até mais. Tchau, boas-vindas. Gente, obrigada. Tchau, bem-vindo a todos.